Nem toda dor de cabeça é igual, e saber reconhecer o tipo certo é o primeiro passo para o tratamento correto. Hoje você vai conhecer as características das dores mais comuns e descobrir por que identificar isso pode mudar completamente sua qualidade de vida. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Alan Chester, médico neurologista, especialista em cefaleia há 20 anos. E estou aqui para te explicar tudo sobre esse tema. Vamos lá? Cefaleia tensional, né? O tipo mais comum de dor de cabeça, também chamado de cefaleia comum. É muito interessante que a cefaleia de tensão, a cefaleia tipo tensão, ela normalmente é uma dor que acontece na cabeça inteira. Habitualmente é uma dor em aperto, que pode durar ali de 15 a 30 minutos, até 7, um pouco mais, de 7 a 10 dias. Normalmente ela não tem tantos sintomas associados, ela não tem uma associação com vômitos especificamente, mas ela é muito associada à fonofobia. E um critério, um ponto muito interessante é que a cefaleia de tensão, ela não piora com atividades físicas rotineiras, muito pelo contrário, ela melhora. Então quando um paciente que tem dor de cabeça, ele melhora durante uma atividade física, seja ela aeróbica ou anaeróbica, então uma corrida ou uma musculação, a gente tem uma tendência a imaginar que aquele paciente a gente pode estar diante de um quadro de cefaleia tipo tensão ou cefaleia tensional. A enxaqueca, ela pode ser dividida em dois grandes grupos, a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. A enxaqueca com aura, a aura da enxaqueca é um sintoma neurológico focal que antecede ou acompanha o início da crise. Habitualmente a aura ela é visual, então é aquele paciente que refere que tem pontinhos luminosos, ele vê vagalumes e quando esse sintoma visual melhora, a dor de cabeça aparece. Então isso é a aura da enxaqueca, só que precisamos lembrar que a aura não necessariamente é visual, ela pode ser sensitiva, ela pode ser motora. Então antes do aparecimento da dor, o paciente pode ter uma dormência na mão, uma dormência que vai se estendendo por todo o braço ou uma fraqueza. Então, um déficit motor que às vezes simula um quadro de AVC. Então, às vezes é muito difícil a gente diferenciar o diagnóstico de uma aura motora da enxaqueca de um AVC, de uma isquemia cerebral, por exemplo. Na hora que a crise está instalada, aí nós temos todo aquele cortejo que muitas pessoas já conhecem. Então, uma dor que é de um lado só da cabeça, uma dor pulsátil, de grande intensidade, né? Se formos aí fazer uma pontuação na escala visual analógica, numa escala de 0 a 10, é uma dor que certamente vai receber uma nota acima de 7, né? De mediana para a mais alta intensidade. Ela dura habitualmente de 3 a 72 horas, então a enxaqueca ela tem essa tendência a durar de 3 horas a 3 dias. Mas 3 dias é pouco para quem não está com dor, pessoal. Então, assim, é um grande incômodo você passar 3 dias com os sintomas dolorosos e não dolorosos da enxaqueca. A cefaleia em salvas, ao contrário da enxaqueca, que é uma dor de cabeça mais comum nas mulheres, a cefaleia em salvas ela é mais comum nos homens. E é um dos tipos de dor de cabeça descritos como os dos mais intensos. Tanto é que ela também é chamada de cefaleia do suicídio. A cefaleia em salvas ela tem algumas particularidades. Habitualmente é uma dor unilateral, ela é apenas de um lado só da cabeça e em torno do olho. É muito comum a gente ter pacientes que chegam no consultório que reclamam que além da dor de cabeça, o olho está avermelhado na hora da crise, então ele fica lacrimejando, o nariz fica entupido, o rosto pode ficar pálido. Então esses sintomas que eu acabei de descrever são chamados de sintomas disautonômicos. Por isso que a cefaleia em salvas também é chamada de cefaleia trigêmeno autonômica. Então esse estímulo dessas regiões específicas do cérebro que trazem essa particularidade. A cefaleia em salvas ela aparece de tempos em tempos e aí por isso mesmo ela tem um link cronobiológico de funcionamento do cérebro. E quando a gente fala de cronobiologia do cérebro, a gente tem que lembrar de uma área muito particular chamada de hipotálamo. Então, muito provavelmente é um transtorno hipotalâmico que leva ao aparecimento da cefaleia em salvas, que é uma das dores de cabeça de maior dramaticidade quando nós vemos um paciente sofrendo com esse sintoma. Existem outras cefaleias que são muito menos comuns, como a hemicrania paroxística, a hemicrania contínua, as cefaleias relacionadas à pressão externa. Então existe um campo muito grande para vários tipos de dor de cabeça. Então existem as comuns e as menos comuns, como a cefaleia cervicogênica, por exemplo. Existe uma condição que ela não é incomum, mas ela
vem muito associada com os quadros crônicos, então é como se fosse um combo. Aquele paciente que tem dor de cabeça crônica, ele também tem o uso excessivo de medicação analgésica, que independente da classe de analgésico que esse paciente use, o uso em mais do que 2 dias por semana e de forma contínua, isso já caracteriza que aquele paciente faz uso excessivo de analgésico. E esse uso excessivo de analgésico, o analgésico é um dos grandes vilões, ele pode ser um aliado no tratamento, ele é um aliado no tratamento quando bem usado, mas quando usado em excesso, ele pode gerar o que se chama de cefaleia por uso excessivo de analgésico. Então, quando bem utilizado o analgésico é um aliado, mas quando mal utilizado o analgésico é um grande vilão na condução dos pacientes com dor de cabeça. Existem várias formas da gente conduzir o tratamento do paciente com dor de cabeça. Uma forma muito comum, uma forma muito útil é o diário da dor, o diário da cefaleia. Uma das coisas que nós perguntamos na primeira consulta é qual é a frequência mensal de aparecimento de dor. Então, dos 30 dias do mês, em quantos dias você apresenta dor de cabeça? Então, vai ser muito diferente se um paciente diz pra gente que ele tem 2 dias de dor, daquele que tem 15 dias de dor. Então, nós temos já diagnósticos diferentes a partir da análise daquele diário. E quando esse paciente continua marcando no diário, nós vamos ter uma ferramenta prática e objetiva para analisar se esse paciente está melhorando, se ele está piorando e onde eu tenho que agir para trazer uma melhor condução e uma melhor resposta para o resultado que a gente quer, o nosso resultado e a melhora da qualidade de vida daquele paciente. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e ative as notificações. Toda semana nós vamos ter vídeos novos e eu te espero por aqui para poder te ajudar.